Agora, oficialmente candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL, chega à reta final do mês de julho com uma condição incomum. Nunca um presidente chegou à convenção partidária em busca, em desvantagem na corrida pelo Palácio do Planalto. Apesar da diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, captado nas pesquisas de intenção de voto, a cúpula do Partido Liberal estima que o mandatário do país deve se beneficiar com a aprovação da PEC das Bondades, que criou e turbinou benefícios sociais a menos de 3 meses do pleito, subir a 3 a 5 pontos percentuais nas próximas pesquisas de intenção de voto e virar o primeiro turno da eleição presidencial na frente do petista. O comando da campanha já previu o empate entre os dois em maio, em julho e no início de agosto. A avaliação foi feita à Jovem Pan por 4 dirigentes do PL. Um desses quadros, inclusive, integra o núcleo duro do bolsonarismo em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. De acordo com a projeção mais pessimista desse grupo, a PEC das Bondades deve render 3 pontos percentuais a Bolsonaro. O aliado mais otimista estima que o crescimento pode chegar a 5 pontos. Como a Jovem Pan mostrou, a proposta de emenda à Constituição sancionada pelo Congresso no dia 14 de julho é vista por coordenadores de campanha como a cartada mais arrojada para melhorar o desempenho do mandatário do país nas pesquisas de intenção de voto e evitar a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno da disputa, como apontado pelo Datafolha em levantamento divulgado no dia 23 de junho. Dentro da oposição, em especial PT, partido de Lula, o crescimento também era precificado. Os petistas, no entanto, divergem sobre o tamanho do impacto na corrida presidencial, uma vez que entre o pagamento da primeira rodada do auxílio de R$600 e o primeiro turno da eleição haverá um prazo inferior a 2 meses. Eu vou colocar esse assunto em discussão aqui na bancada. Eu vou começar com o professor Itamar. Então, esse núcleo que foi ouvido pela Jovem Pan, esse núcleo duro, acredita numa virada dos percentuais para o início do segundo turno e, assim, dentro das análises de pesquisa também, que o Bolsonaro chegue mais próximo do Lula em percentuais ainda no primeiro turno e que vire aí sim no início do segundo turno. O senhor concorda com essa análise, professor? Bom, eu discordo de duas coisas. Discordo primeiro da pesquisa, né? Essas pesquisas que me enganou, ou enganou a população, né? Porque eu nunca fui de confiar em pesquisa, até porque conheço um pouco como é que se faz pesquisa e conheço a base para que uma pesquisa tenha credibilidade. Uma empresa, para lançar um produto novo, não faria uma pesquisa de mercado do jeito que é feita essas pesquisas eleitorais. Segundo ponto, essas pesquisas, inclusive, não têm nenhuma transparência, zero, né? O modo que é operacionalizado é para esculhambar mesmo. Então, não creio nas pesquisas. Segundo ponto, essa historinha, inclusive, é muito estranha, né? Olha, ele vai passar na frente. Bom, ele não está na frente ainda, não está na frente das pesquisas, porque as pesquisas faz parte da construção de uma narrativa para lá na frente justificar se o processo for operacionalizado via soma dos votos, né? Que todo mundo sabe o que isso quer dizer. E dando errado a mutreta, ficaria o quê? E esse é o ponto principal que eles estão trabalhando, né? Ficaria que ele é um candidato ilegítimo, que se elegeu em função de fake news, a mesma bobageira, malandragem que já fizeram com a narrativa de 2018. Só ver o último discurso do Lula falando que o Bolsonaro se elegeu por fraude e fake news. É isso que eles estão preparando. Eu fico para depois analisar. Vai lá, Francês. O pessoal confia que o Lula, que já elegeu um poste, vai se eleger, mas a ficha suja dele vai pesar muito quando começar o horário eleitoral. E no caso específico do presidente, eu acredito que essa PEC das Bondades vai render muito mais do que 3%, pelo menos 10%, né, a PEC das Bondades. Vai render porque ele vai pegar pessoas de outros candidatos também que não vão com Lula. Então, a partir de agosto, como era a previsão, a partir de 15 de agosto, ele começa a subir nas pesquisas, se bem que as pesquisas até agora apresentadas são pesquisas malandras, esse BTG Pactual, uma pesquisa não casa com a outra, tudo você vê que existe um método e que a pesquisa vem cheia. Eles não levam em consideração, por exemplo, que 25, 30% dos eleitores não votarão. Isso você não vê nas pesquisas.
Então, bota um candidato com 44, outro com 35, já bateu na margem lá, já superou a margem dos que realmente votarão. Então, são pesquisas marotas e nós vamos ver isso só no dia 2 de outubro, realmente. Lanza. Olha, eu vejo como natural esse possível crescimento de Jair Bolsonaro, principalmente porque ele tá no poder, né? Ele, quer queira ou não, tá com a máquina na mão, ele tá com o mandato. Então eu vejo que é natural até ele aparecer mais, porque ele é o atual presidente da República. Não tem nem outra explicação do crescimento de Jair Bolsonaro. Porque o político, quando ele tá na máquina na mão, é natural que ele apareça mais, ele aparecendo mais, é natural que o nome dele seja mais debatido e com isso seja mais conhecido. Mas assim, eu confesso que não acredito que o Lula esteja beirando 50%. E eu acredito que seja até uma disputa um pouco mais parelha entre Jair Bolsonaro e Lula, com talvez até o Ciro correndo por fora. É isso. Passar pro Celestino. Eu não acho que o encantador de jumentos está na frente, né? Pesquisa nenhuma, né? E também não acredito nesses 4 idiotas imbecis do PL, e também não tem coordenação nenhuma dentro do PL. Enquanto o presidente Bolsonaro não falar quem é o coordenador de campanha, inclusive teve policial federal aposentado, amigo meu, recebeu de Curitiba um tal de Alaor de Freitas, que diz que é coordenador de campanha aqui no Paraná. Não é Alaor, não é. Do vereador do PL lá de Curitiba. Não tem coordenação nenhuma aqui no Paraná do presidente Bolsonaro ainda. Tá? Então, assim, esses 4 bananas do PL aí, ontem na convenção o presidente não citou nem o presidente do PL, que já foi envolvido, né, em escândalo aí, muito menos esses 4 aí que vai coordenar. Quem vai coordenar a campanha do presidente Bolsonaro vai ser os filhos dele, principalmente o Carlos. Divaldo Magro. Pois é, o que se sabe, acho que com certeza que não ter o segundo turno entre Bolsonaro e Lula, eu acho que isso é fato, né? O curioso é observar que todas as pesquisas, confiando ou não no resultado, já apontam uma diferença de 10 pontos percentuais sempre entre Lula e Bolsonaro. Quer dizer, nenhum cresceu e nenhum outro. Eu acredito até que o Lula tenha chegado no teto dele e o Bolsonaro idem, né? O próprio Celestino agora disse que o Bolsonaro tem 30% historicamente, né? Então no Paraná... Não, 30% de bolsonaristas. Então, isso ninguém vai apagar mais da história. Eu acho, então, assim, que a gente tem isso. E que o Lula tenha 40%. Então, é uma eleição tão indefinida ainda, o que se sabe que a gente dificilmente não teremos o segundo turno, até porque não tem nenhum candidato apontando ou crescendo. O Ciro estacionou naqueles 7%, eu não sei a última pesquisa, ou saíram 2 pesquis, né? Ele vai perder para Simone Tebet. Que continua nessa situação. O que eu vejo, e eu estou trabalhando no meio, que tem muita gente indecisa ainda. E todo mundo que estava na terceira via não vai ter. Então nós podemos ter muita surpresa no final da campanha, né? Tanto para o Lula, Bolsonaro, mas a decisão vai ser no segundo turno e vamos ter um segundo turno bastante difícil. O que as pessoas estão muito desesperançadas com o país, essa que é a verdade. E claro, né, sem entrar no mérito do PL ou não, a previsão é até aceitável, porque o efeito auxílio aí deve refletir nas pesquisas. Com certeza, não sei quantos %, mas... Quem está trabalhando tem mais chance de ganhar voto. Vamos lá.